antes que eu me esqueça. Pessoal que chegou, vou pedir a gentileza de vocês deixarem o microfone de vocês mudo, tá? Se tiver alguma dúvida e quiser perguntar pelo microfone, fique à vontade. Mas enquanto isso não acontece, deixem mudo para não dar interferência, tá bom? Eu já comecei a gravar. Deixa eu só ver quantos alunos tem aqui comigo. Tem. Só queria dar um recado antes de tudo, referente à questão de lançamento das notas. Vamos lá. As notas eu já lancei para vocês a questão da prova efetivamente feita e a questão da presença, né, que vocês tiveram um ponto adicional. No entanto, nós temos o prazo até sexta-feira para lançamento dos trabalhos. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês aguardarem o lançamento do trabalho até o final de semana, né, o início do final de semana, e qualquer coisa você me procure. Agora, se você está achando que tem algum problema em relação à sua nota da prova, ou a questão da live, fala, nossa, mas não está batendo, me procure e me avise, tá? Fale diretamente comigo, que eu verifico no sistema se há um equívoco de lançamento, o que aconteceu, para a gente solucionar essa questão, tá bom? Então, sem problema nenhum, pode me procurar, que a gente resolve da melhor maneira possível, para que não haja prejuízo para vocês. Correto? Então, só esse recado, já para a gente iniciar. O relatório das nossas aulas, hoje após o término da aula, ou amanhã cedo, no máximo, eu já coloco no Drive. Só não coloquei um novo roteiro, porque, na verdade, nós não finalizamos o que a gente estava trabalhando. Mas, mesmo assim, eu tenho uma proposta nova. Que proposta nova? Eu vou começar a fazer as minhas aulas da seguinte maneira. Como vocês já estão habituados, tá? Disponibilizo o roteiro com antecedência. E também, durante a aula, para não atrapalhar vocês nas anotações, eu pensei em criar uma lousa virtual. Então, eu mesma vou fazendo as anotações e disponibilizo para vocês na sequência, salvo certinho, e fica armazenado para vocês no Drive, e vocês têm ali as suas anotações, correto? Então, eu acho que talvez ajude um pouco. E aí, depois vocês falam se ficou legal no final da aula ou não, e aí a gente vai vendo e vai adaptando, ok? Então, eu vou projetar minha tela para a gente começar a trabalhar a nossa disciplina. Projetar aqui. Então, essa é a minha lousa virtual que a gente vai fazendo algumas anotações. Bem, o que a gente está trabalhando em projeto integrador? A gente começou a trabalhar a questão da Lei Maria da Penha, a nossa lei de violência doméstica, para vocês entenderem um pouco como é que funciona, qual que é a ideia por trás dessa lei, o que ela protege e assim por diante. Vamos fazer uma recapitulação? Primeiro, né, deixa eu colocar aqui, nós estamos trabalhando a lei 11.340 de 2006, que é a nossa lei de violência doméstica, tá? Apelidada, eu já expliquei para vocês por que ela vai receber esse apelido, né? Lei Maria da Penha, ela tem um apelido, mas a lei efetivamente é essa aqui, tá? O nome jurídico dela é Lei 11.340, a nossa lei de violência doméstica. Na última aula, eu apresentei para vocês uma contextualização, tá? Uma contextualização mostrando qual é a razão dessa norma, por que ela veio a surgir, né? Por que houve preocupação na edição dessa lei. Então, vocês já sabem que o Brasil, já na década de 70, ele havia assinado tratados internacionais no sentido de coibir a violência doméstica contra a mulher. Ele já havia feito esses tratados. Depois veio a nossa Constituição, apresentei para vocês no artigo 226, parágrafo 8º, em que o Brasil faz uma previsão expressa de que ele, né, o nosso país, deve coibir a violência doméstica. E por que essa contextualização é importante? Porque, apesar de tudo isso, de todas essas leis, na prática, a gente não verificava uma solução adequada aos casos de violência doméstica. E aí é que vem o estopim Maria da Penha, que é o caso da Maria da Penha, que consegue apresentar a falta de efetividade no processamento do acusado daquelas 2 tentativas de homicídio que ela sofreu, ok?
E isso é internacionalizado, leva um caso da Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil sofre aquela vergonha mundial que a gente já conversou. Antes de... Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu só fechar meu WhatsApp antes de seguir, porque senão vai ficar mais complicado. Ok. Pronto. Compartilhar minha tela novamente. Então, a gente conversou sobre essa questão referente à Lei Maria da Penha, essa contextualização do porquê que ela é importante. E apesar da previsão da edição desse plano internacional, apenas em 2006 nós tivemos aí, efetivamente, a edição da Lei 11.340, tá? A Lei 11.340. Deixa eu só verificar uma coisa aqui antes de... Não vai rolar. Não vai rolar. Bem, então a contextualização da Lei de Violência Doméstica, tá? Só para a gente se recordar do que se trata. Depois a gente conversou sobre quais são as finalidades dessa lei, né? Finalidades da lei. A finalidade é o quê? Coibir a violência contra a mulher. Atenção, pessoal, essa violência contra a mulher não é toda violência que é realizada contra a mulher que incide a Lei Maria da Penha, tá? Não é toda violência contra a mulher que incide a Lei Maria da Penha. Por quê? Precisa haver o quê? O contexto de violência doméstica. Então, coibir a violência contra a mulher no contexto de violência doméstica. A gente começou a conversar, não sei se a gente chegou a terminar, no contexto de violência doméstica. Ok? Precisa ter uma relação de afeto, uma relação de coabitação e assim por diante. Então, só para recordar isso também, alguns pressupostos, né, para a lei ser aplicada. Pressupostos de aplicação da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha. Deixa eu só colocar isso aqui mesmo. Lei Maria da Penha. Pergunta que a gente fez na última aula. Se aplica ao homem, pessoal? Não se aplica ao homem, tá? Apenas a mulher, ela receberá o tratamento da Lei Maria da Penha, tá? Apenas a mulher receberá o tratamento da Lei Maria da Penha. Então, nós temos aqui, apenas a mulher será vítima. Apenas a mulher será vítima, ok? Apenas a mulher será vítima, perfeito? Então, não tem como isso ser de outra maneira. Apenas a mulher será vítima. Depois a gente conversou sobre as espécies de violência, né? As espécies de violência na Lei Maria da Penha. As espécies de violência na Lei Maria da Penha. Que violências são essas? Vamos abrir aqui a lei, Lei 11.340. Que violências que a lei vai se preocupar em proteger a mulher? Elas estão no artigo 7º, né? Então, nós temos violência física. A violência física, nós vamos encontrar que é aquela violência que atinge exatamente o corpo da mulher. Pode ser de uma maneira leve, como um empurrão, ou até mesmo situações mais graves, como mutilação, né, lesões corporais graves, e assim por diante. Então, a violência física é aquela que afeta diretamente o corpo. Já a segunda hipótese é a chamada violência psicológica, que é aquela que justamente pega o sujeito, né, no seu aspecto psíquico. Lembre-se sempre, pessoal, isso é um detalhe, uma fineza que essa lei tem, bem interessante. A lei ela se preocupou em definir violências.
E, por incrível que pareça, pode ser que determinadas violências elas não cheguem a caracterizar um crime em si, como a gente conversou. Professora, mas você está falando em violência. Como assim? Essa violência psicológica, por exemplo, é uma espécie de violência que, para você verificar a sua existência, você não vai conseguir verificar isso de uma maneira visual mesmo. Dá para visualizar, no sentido de não tem uma marca, né, explícita e assim por diante. Só que ela também é uma espécie de situação que constrange essa vítima, que atinge a sua autoestima e assim por diante, como aqui está dizendo. Como uma chantagem, isolamento dessa vítima. Ah, você não vai participar aqui do churrasco com os meus amigos. Humilhação, constrangimento. A gente vê isso todos os dias. Acho que todo mundo já presenciou uma situação dessa, infelizmente. Casais, né? Às vezes o companheiro fala, olha, com essa roupa você não está adequadamente vestida. Ou esse batom vermelho é coisa de não sei o quê. Enfim, fica falando aquelas coisas impróprias. Perceba que essa situação, não necessariamente, pelo menos do ponto de vista penal, ela vai ensejar uma responsabilidade penal. Mas a lei ela se preocupou muito além disso, tá? Porque ela atinge a autoestima dessa pessoa e assim sucessivamente. Então, a violência psicológica ela é mais difusa, a lei ela se preocupou com essa proteção integral da mulher. Temos a violência sexual, que também já é uma maneira mais grave, digamos, não que nenhuma aqui seja mais ou menos grave, mas tem umas que você vê que elas são, né, muito mais cruéis. A violência sexual, e a violência sexual não é só o estupro, tá? A violência sexual que a lei se preocupou é múltiplas violências sexuais, como não permitir que a mulher utilize métodos contraceptivos, que ela participe de relação sexual não consentida, claro, deve poder dar um estupro, ou que ela visualize uma relação sexual que ela não deseja, né? Submeter essa mulher à prostituição e impedir aí o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos, ok? Direitos sexuais e reprodutivos. E a violência patrimonial também, nós vamos identificar, como a gente conversou, quando o sujeito retém o objeto dela, quebra, né, quebra o instrumento de trabalho e assim por diante. Então, nós verificamos nesse sentido também a presença da violência. E, por fim, nós temos a violência moral, né, que é aquela que vai atingir a honra da mulher. Então, eu chamo essa mulher de nomes absurdos, né? Vou te dar um exemplo de injúria, tá? Desculpa o palavrão, mas é exemplo de direito penal, não é? Porque eu gosto de falar isso. Um exemplo de injúria é quando você afeta a pessoa diretamente. Você chega e fala biscate, né? Ou corne, assim por diante. Nossa, professora, você está falando palavrão. Pessoal, não é que eu estou falando palavrão. Estou dando um exemplo real mesmo do que vai caracterizar esse crime, tá? Um exemplo real. Então, eu chego para a pessoa, você tal coisa, pá, solto essa. Isso é uma injúria, tá? Então, essa violência moral pode ser por meio da injúria, ou a calúnia, que a gente imputa um crime à pessoa que ela não cometeu, né? Ou a difamação, eu saio por aí falando, ela é uma mulher assim, ela é uma mulher fácil, ela faz não sei o quê, e assim por diante. Isso também é crime contra a honra, que a gente chama, tá? Então, só para voltar aqui para a nossa lousa, as espécies de violência nós encontramos lá no artigo 7º, tá? A gente vai encontrar no artigo 7º da LMP, Lei Maria da Penha, e as espécies de violência são as seguintes: violência física, patrimonial, psicológica sexual e moral. São 5 violências, né? 5 violências que nós identificamos nessa lei, ok? 5 violências que a lei ela se preocupou em proteger essa mulher. Está lá no artigo 7º que a gente conversou. Outra coisa importante
nós falamos que apenas a mulher será vítima, né? Apenas a mulher será vítima. Eu te pergunto, vou até colocar essa pergunta aqui na lousa. E a mulher transexual, pessoal? Acho que eu cheguei a falar já sobre isso, né? E a mulher transexual? Será que a mulher transexual, ela usufrui da Lei Maria da Penha ou não? Boa noite, quem chegou depois. Vamos pegar aqui casos, ó. Mulher trans. Olha que interessante essa notícia, pessoal. Quero mostrar para vocês essa notícia verdadeira, tá? Opa, sai. Essa notícia aqui, verdadeira, né? Como se eu estivesse divulgando fake news um dia, né? Ficou engraçado essa frase. Mas olha só essa notícia. Essa notícia, ela diz que a Lei Maria da Penha, ela protegeu uma mulher trans, vítima de um homem trans. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Isso é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, notícia de 2017. Olha o que essa lei está dizendo para a gente. Pessoal, se eventualmente, agora é 21h20, hoje cedo meu chat travou, tá, do Teams. Se eu não responder, não é porque eu estou ignorando. Porque aqui, o último recado foi da Rayane às 21h20. Então, se não subir o meu chat, vocês habilitem o microfone, porque talvez eu não esteja vendo, tá? Mas olha essa notícia. Está dizendo que a Lei Maria da Penha foi aplicada. Hoje está ótimo. Aplicada a uma mulher trans, portanto, a mulher trans é aquela que nasceu homem, né? Mas não se reconhece, não tem a sua identidade no gênero masculino e se reconhece como mulher. Vítima de um homem trans. O homem trans seria aquele que nasceu biologicamente, anatomicamente, como mulher, mas se reconhece como um homem. E a Lei Maria da Penha, olha a preocupação dela, não com o sexo biológico em si, mas muito mais com a questão de gênero, né? A mulher trans é mulher, tá no gênero feminino, sem nenhum problema. Vai se aplicar, então, a ela sim. Vítima de um homem trans, tá? Vítima de um homem trans. Se você jogar aqui, ó, no Google, mulher trans, vítima Maria da Penha, você vai encontrar inúmeras notícias, pessoal. Inúmeras notícias. Ó, 26 de janeiro. Vamos pegar essa de 26 de janeiro. O juiz determina a aplicação da Lei Maria da Penha em favor de mulher trans. Perfeito. Outra do Conjur. Lei Maria da Penha... Não, essa aqui é o que eu acabei de abrir. Só colocar aqui, ó. Conjur, porque ele lista bastante para mim. Vamos ver o que mais que ele aplicou. Essa de 2015, ó. Perceba que não é muito recente, né? Não é nada recente, mas desde 2015 já havia essa possibilidade. O que a gente tem, no final das contas, são decisões nesse sentido que vão sendo aplicadas. Essa é interessante, porque ela foge um pouquinho. Olha como a interpretação do juiz foi além. A Lei Maria da Penha protege também mulher transgênero, até aí tudo bem, ou transexual, e homem gay, tá? Vamos ver essa questão do homem gay, qual que foi o fundamento? Porque a questão do homem, né, seja hétero ou homo, a ideia é que... Cadê? Homem. Vou colocar só homem aqui. Homem... Deixa eu ver. É isso aqui? Segundo o Nicolite, o sujeito ativo dos crimes previstos na Lei Maria da Penha pode ser tanto homem quanto mulher. Até aí a gente já viu. Isso porque a cultura machista e patriarcal se estruturou de tal forma e com tamanho poder de dominação que suas ideias foram naturalizadas na sociedade, inclusive por mulheres. Sendo assim, não raro, mulheres assumem comportamentos machistas e os reproduzem. Perfeito. Assumindo não raro o papel de opressor, sendo instrumentalizadas pelo dominador. Como na escravidão existiu o negro e era capitão do mato, o que vem sendo tratado às vezes como síndrome de Estocolmo, argumentou o juiz. E a mãe, no caso, age de forma machista ao afirmar que a filha decidiu deixar de ser homem por influência do demônio. Então, pelo que eu entendi aqui, era uma pessoa trans, né? Uma mulher trans, deixou de ser homem por influência do demônio, loucura ou más companhias, esse autor.
mas não fala. Acho que essa notícia está confusa. Eu acho que, na verdade, é uma mulher trans, daí não tem problema nenhum, tá? Problema nenhum. Aqui, ó. Após assumir que era trans em janeiro, a mulher passou a enfrentar forte rejeição de sua mãe, que opositora à identidade de gênero acredita que a escolha da filha não passou de uma doença mental adquirida pelo convívio de más influências. Pessoal, as pessoas trans, elas sofrem preconceito dentro de casa, tá? É muito triste isso, é muito doloroso, mas isso é o que mais acontece. As pessoas LGBT+, elas sofrem desde a sua família, a sociedade como um todo, né? Nós vemos esse preconceito muito forte mesmo. Olha para vocês terem ideia. A mãe internou a filha trans numa clínica psiquiátrica por conta da questão de orientação sexual. Mas, enfim, só para mostrar para vocês o quanto de notícias que a gente vai encontrar por aí da aplicação da Lei Maria da Penha para as pessoas trans, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Agora, quando se trata de homem trans, me fizeram essa pergunta, acho que foi a Rafaela, não sei se a Rafaela está em aula agora comigo aqui, sobre a questão do homem trans, tá? Do homem trans, eu confesso que há uma dificuldade de se encontrar notícias referentes à aplicação do homem trans. O homem trans é aquele que nasceu mulher, mas se encontra hoje no gênero masculino por uma questão de identidade, né? Esse já fica um pouco mais complicado, porque se o direito está se preocupando com uma questão de gênero, né, e a pessoa está no outro gênero, se identifica como outro gênero, ficaria talvez um pouco prejudicado nesse sentido. Mas eu confesso que se forçar, encontra fundamentação para aplicar para o homem trans também. Ok? Bem, mulher transexual. Vamos colocar aqui a jurisprudência. A jurisprudência vem admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha para a mulher trans, ok? Sem problemas, então, em relação à mulher trans. Já em relação ao homem, não é possível, tá? Não é possível a aplicação dessa lei aos homens. Agora, outra questão importante, quem que pode cometer o crime, né? As violências da Lei Maria da Penha? A vítima é sempre a mulher. Mas aquelas violências ali que são praticadas, será que o sujeito ativo, que é aquele que pratica o crime, será somente o homem, ou será que a mulher também pode praticar o crime, né, em contexto de violência doméstica? Pessoal, o chamado sujeito passivo, o sujeito ativo, né, o sujeito ativo que vai realizar essa violência pode ser tanto o homem quanto mulher. A única coisa que a Lei Maria da Penha faz restrição é que a vítima, ela precisa ser mulher em contexto de violência doméstica. Agora, o autor da violência pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Então, o sujeito ativo das violências na Lei Maria da Penha pode ser tanto o homem quanto a mulher. Professora, mas a mulher, sim, olha só aqui na Lei Maria da Penha, no artigo 5º dela, olha que lei, pessoal, 2006, né? É relativamente recente. O parágrafo único vai dizer que as relações pessoais independem de orientação sexual. Duas coisas vão surgir aqui. Primeiro, uma mulher ela pode praticar o crime, né, as violências da lei da Maria da Penha, pode ser uma filha em relação à mãe, tá? Que a gente vai ver, questão de âmbito da unidade doméstica. Pode ser uma filha em relação à mãe, a mãe em relação a uma filha, irmã contra uma irmã, dependendo. E, além disso, pode ser que essa lei também seja aplicada em relações homoafetivas. Mulheres lésbicas, por exemplo. Mulheres lésbicas, tá? Então, a lei ela vai ter essa vanguarda. Mulheres lésbicas, mulheres transexuais que se relacionem, enfim, pouco importa, tá? Pouco importa.
Então, o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, hétero ou homoafetivo, inclusive, em contexto de relações afetivas no sentido amoroso e sexual, como também fora, mãe em relação à filha, filha em relação à mãe, e assim por diante. A única restrição mesmo é em relação à vítima, que precisa ser mulher. Perfeito? Agora, vamos entender quais são os ambientes que constituem a violência doméstica. Recordando vocês, a lei, ela protege a mulher, esta lei protege a mulher em contexto de violência doméstica. Só que para eu entender o que é essa questão de âmbito doméstico, eu preciso interpretar essa lei. E é isso que a gente vai fazer agora. Lá no artigo 5º da lei, que a gente acabou de ver, ela vai definir para a gente quando constitui essa relação baseada em gênero que chama e invoca a proteção da Lei Maria da Penha. Então, estão aqui. Eu vou puxar para a minha lousa e a gente vai comentando. Então, contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Está no artigo 5º. Está no artigo 5º. Deixa eu só tirar isso aqui. E aí eu vou tecendo alguns comentários. Tá? Perfeito. O primeiro caso que vai aplicar esta lei, deixa eu subir aqui. O primeiro caso que a gente vai encontrar, vamos lá, ler o caput, então. Para efeitos desta lei, configura violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial. É aquilo que a gente já viu, né? Em que situações? Primeiro, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas, com ou sem vínculo familiar. Atenção, porque esse detalhe é importante. Com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Veja, nós estamos falando aqui de um espaço em que as pessoas estão convivendo mesmo juntas, né? O primeiro caso é convivendo juntas. E o detalhe importante, né? Então a gente vai ter aí uma filha que o pai pode vir a agredir, a esposa, né, que está ali na mesma residência, ou a mãe que agride a filha que agride a mãe, enfim, estão coabitando no mesmo, na mesma unidade doméstica. E um detalhe, eu vou até colocar aqui, um detalhe importante, é que ela fala que com ou sem vínculo familiar. Isso é legal. Sem vínculo familiar, professora, quando eu verifico, né, casais, vejo o pai em relação à filha, fica legal, mas como assim sem vínculo familiar? Deixa eu dar um exemplo. Sabe quem que pode ser vítima da violência doméstica? Porque está falando convívio permanente, né? Empregada doméstica. Empregada doméstica, aquela que está ali todos os dias naquela residência. Ela trabalha naquele local. Ela trabalha naquele local de forma que uma convivência literalmente permanente. Veja, eu não estou me referindo a diaristas, que elas têm o quê? Trabalhos pontuais, uma vez por semana, mas não chega a ser uma convivência permanente. Mas as empregadas domésticas, aquelas que trabalham de segunda a sexta, segunda a sábado, não sei, está ali quase todos os dias naquela unidade doméstica, elas podem ser vítimas, tá? Podem ser vítimas. Interessante, né? Elas podem ser vítimas. Então, vamos colocar aqui uma anotação. As empregadas domésticas podem, depois eu vou disponibilizar tudo isso para vocês formatadinho, tá? Podem ser vítimas da violência doméstica. Eu estou me referindo àquela empregada doméstica que tem vínculo, que trabalha diariamente nessa unidade das pessoas. Já o segundo caso fala no âmbito da família. Quando eu me refiro a essa família, vocês já podem pensar que eu estou me referindo num sentido mais amplo. Eu já não estou me referindo a um espaço apenas de convívio, mas família como um todo, que não precisa conviver na mesma casa, tá? Aqui, eles convivem no mesmo ambiente. Aqui, já não precisa conviver no mesmo ambiente. Então, no âmbito da família,
compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa. Professora, como assim? Bem, exemplo, vamos colocar aí, genro e sogra, que não convivem no mesmo local. Não convivem no mesmo local. O pai em relação à filha, que, por exemplo, a filha já é mais velha, né, já mora sozinha e não convive lá na mesma situação, na mesma casa que ele. Pode ser aplicado da mesma maneira, sem nenhum problema, ok? Então, alguns comentários sobre essa situação. Comentários. Nós vamos encontrar aqui, então, a seguinte situação. Independe do local, não precisa ser na mesma casa, tá? Independe do local. Não se exigindo a coabitação. A coabitação. Ou seja, não precisa conviver no mesmo local. Então, a gente pode encontrar aqui, exemplo, genro e sogra, tá? Genro e sogra. E o terceiro caso, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Esse primeiro caso, esse segundo caso, ele não se faz uma exigência que exista necessariamente um relacionamento amoroso de cunho sexual, tá? Para aplicar a Lei Maria da Penha, não é só com base nisso, tipo namorado, marido e esposa. Perceba que é mais amplo. Então, no primeiro e segundo caso, não precisa ter esse laço amoroso, sexual, não é namorado, não é nada disso, tá? É mais amplo que isso. Agora, o terceiro caso, ele já vai olhar para essa situação. Que situação? Esses relacionamentos afetivos mesmo. Terceiro caso, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Nós vamos encontrar aqui que tipo de situação? Nós vamos encontrar caso de amantes, ex-namorados, ex-maridos, né? E assim por diante. Então, vai se aplicar a esses casos. Essa relação íntima de afeto, pergunto a vocês. Pessoal, não sei se alguém comentou alguma coisa no chat, mas não atualiza desde o 21/20, tá? Se não comentou, beleza, mas aqui, para mim, aqui, para o 21/20, tá? Mas se tiver alguma questão, daí habilite o microfone e fale diretamente comigo para não ficar prejudicado. Bem, olha só. Relação íntima de afeto, então. Eu pergunto para vocês, será que eu posso aplicar a Lei Maria da Penha num caso de amizade íntima? Tomando água enquanto vocês pensam. Será que a relação íntima de afeto pode ser aplicada ou não? A amizade. Uma relação de camaradagem. Pessoal, considera-se que nesse caso não, tá? Nesse caso não, porque a ideia desse inciso terceiro é justamente olhar, tá? Olhar para situações que haja cunho amoroso e sexual. Então, a gente vai excluir, nesse caso, as amizades. Então, vou fazer só alguns comentários aqui. Já verificar amantes, tá? Namorados, não precisa morar na mesma casa, ou ex-namorados, tá? Ex-namorados. Ex-maridos. Ex-maridos, etc. Tá? Pode ser também pessoas que conviviam em união estável, sem nenhum problema. Bem, então, perceba, novamente, recapitulando com vocês, a Lei Maria da Penha é para a mulher? É, mas não é assim. Não é para toda situação que a mulher é vítima. A Lei Maria da Penha é para a mulher
no contexto de violência doméstica. E a lei se preocupou em definir que âmbito de violência doméstica é esse. Unidade doméstica, ou seja, o espaço de convivência. Depois, âmbito da família, que não precisa mais conviver na mesma casa para aplicar. E terceiro caso, aquelas relações de afetividade mesmo, amorosa e de cunho sexual. Ok? Então, perceba que ele restringiu a isso. De modo que uma mulher, se ela for vítima de um assalto, não tem nada a ver com isso aqui, não se aplica a Lei Maria da Penha. Ok? A Lei Maria da Penha, ela tem uma especificidade importante. Não é para qualquer situação que a mulher sofra a violência, qualquer violência, tá? Outro ponto importante de destaque que merece comentários é a forma de atendimento dessa mulher pela autoridade policial. O que eu quero dizer com isso? Como é que se faz o atendimento de uma vítima dessas violências da Lei Maria da Penha? Será que precisa de um certo tratamento diferenciado por conta da natureza do crime? Ou será que vai ser um atendimento normal? Em 2017, houve uma alteração na Lei Maria da Penha, olhando para esse lado mais humano. Que lado mais humano? Se preocupando em proteger o atendimento dessa mulher. Porque falta, em algumas unidades policiais, uma certa humanidade desse tratamento. O que eu quero dizer com isso? Essa vítima, ela já passou por uma violência e ela se encontra em um estado de vulnerabilidade. E há uma preocupação agora do modo como se atende ela e que ela se sinta, entre aspas, acolhida, porque como uma vítima vai se sentir acolhida numa delegacia, mas na medida do possível que esse atendimento consiga, ao menos, dar o mínimo de dignidade possível a essa vítima, ok? Isso é bem triste de dizer, mas nem sempre nós temos atendimento especializado, como as delegacias das mulheres. Paranavaí conta com uma delegacia da mulher, graças a Deus, já tem uma delegacia. A delegada é uma mulher, que inclusive é minha colega de turma, a Fernanda, nós somos amigas. São escrivãs que trabalham lá. Maringá também tem delegacia da mulher e assim por diante. Nesses espaços, nós verificamos que há uma preocupação maior, porque só se faz isso, A função da delegacia da mulher é da Polícia Civil também, mas é esse atendimento, de modo que você deixa especificamente um grupo de pessoas só para atender as mulheres vítimas de violência. Então, esse atendimento pela autoridade policial tem aí uma preocupação. Vamos entender, então, como que é feito, Vamos pensar, aconteceu a violência, a vítima procura a unidade policial e precisa ser atendida. Então, vamos lá. Atendimento da vítima pela autoridade policial. Quando a gente fala autoridade policial, é o delegado, tá? Como é que esse atendimento vai acontecer na delegacia de polícia? Vamos entender, então, olhando para a Lei Maria da Penha. Vamos pegar aqui o artigo 10A. 10A, Deixa eu só descer. Bem, aqui mesmo. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, olha que coisa interessante, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Depois, como é que você vai ouvir essa mulher? A pessoa chega lá para registrar o boletim de ocorrência e há também uma preocupação do modo como ela é tratada, como se questiona ela. Como é que vai ser feito isso? O parágrafo primeiro vai dizer para a gente: a inquirição de uma mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica, até mesmo testemunha, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física e psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Deixa eu fazer um comentário primeiro sobre isso aqui. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional. A ideia mesmo que está aqui por trás disso é acolhimento, tá?
acolhimento, para que ela se sinta segura o suficiente que ela narre a situação. E aqui diz, né, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica. Isso está querendo dizer para a gente que eu preciso tratar e propiciar a partir da vítima. Perceba, como eu posso ter crianças, meninas, né, crianças, vítimas de violência, eu não posso tratar uma criança da mesma maneira que eu trato uma mulher adulta, né? São situações diferentes, situações bem diferentes e que merecem tratamentos diferenciados, ok? Então tem essa preocupação. Tem que ter um espaço adequado. Uma criança não pode prestar um depoimento num local que tem lá o delegado está com distintivo, tudo, não sei o quê. Você tem que preparar um ambiente adequado. A criança sabe que, primeiro, ela foi vítima de uma violência, ela está tentando entender e processar aquela situação. Agora, o adulto já é difícil quando se passa por uma violência. Imagina uma criança que não tem noção ainda exatamente do que está acontecendo. Depois do segundo caso, garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados, que é a pessoa que cometeu o crime, ou, né, enfim, praticou violência, ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. E terceiro, não revitimização. Esse é fantástico. E esse aqui a gente vai ter que conversar bastante. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a sua vida privada. Pessoal, esse dispositivo aqui, eu acho ele fantástico. Ele tem uma proposta, tá? Uma proposta bem importante. Eu já vou comentar sobre ele, só vou terminar de ler aqui com vocês, para a gente entender como é que é feita a inquirição. Depois do parágrafo 2º, o procedimento de inquirição, como é que é feita essas questões, essas perguntas. Ela vai ser feita num recinto especialmente projetado para esse fim, tá? Próprios e adequados à idade da mulher, ou à preocupação, se é criança, se é mulher adulta, em situação de violência doméstica e familiar. E, quando for o caso, vai ser feito por profissional especializado, como psicólogos, tá? Como psicólogos que o delegado vai designar. E também esse depoimento, ele vai ser registrado de forma eletrônica, né? É um vídeo gravado para evitar que ela seja perguntada várias vezes. Bem, vamos entender então, vamos sintetizar tudo isso aqui, porque parece assim, nossa, mas a professora está lendo um artigo, mas tem muita coisa por trás, tem umas razões bem importantes que merecem comentários aqui. Esse atendimento, olha só, primeiro destaque, né? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, artigo 10A, artigo 10A da Lei Maria da Penha, É ali que a gente vai encontrar. Que destaques são esses? O primeiro destaque importante é atendimento preferencialmente por pessoas do sexo feminino. Atendimento preferencialmente por servidoras, né? Vão ser as agentes de polícia, escrivão, delegado, servidoras do sexo feminino. Professora, por quê? Eu vou te contar uma coisa, gente. Uma vítima de violência, né? Ela não se sente à vontade de falar disso, pelo menos é o que se presume, né? Disso com um homem, geralmente. Então, ter a presença de uma pessoa do sexo feminino prestando atendimento vai dar, pelo menos essa é a proposta, né? Um certo conforto, pelo menos ela vai sentir um pouco melhor, porque ela vê aquela servidora e fala, poxa, essa pessoa, essa mulher, ela é semelhante a mim. E sendo semelhante a mim, talvez ela entenda a minha dor. Então, essa lei, olha o quanto ela é complexa, ela é cheia de detalhes, né? A preocupação dela. A ideia por trás é isso. Ter uma servidora do sexo feminino, a vítima ela vai conseguir, não, né? Eu acho que eu estou sendo atendido por uma pessoa que vai entender o que eu estou passando. Não é que um homem não possa entender, pelo contrário, né?
Mais de 90% com certeza entenderia. Mas o conforto, né? A vítima olhando aquela pessoa ali, ela vai sentir melhor. Outro comentário que merece destaque é evitar que essa vítima ela tenha contato com os investigados, tá? O agressor, eu não posso colocar ela e o agressor lado a lado para ser ouvido, gente. Que isso? Né? Eu preciso separá-los, deixá-los em ambientes distintos, porque senão, você imagina a intimidação que ela pode vir a sofrer. Então, proibição de contato entre a vítima e o agressor. Agora, o destaque maior que eu quero dar é esse negócio aqui, ó. Tá? Não revitimização da depoente. Não revitimização da depoente. Pessoal, vocês sabem o que é revitimizar uma pessoa? Revitimizar significa que a pessoa já foi vítima de uma violência e a forma como você trata a vítima a torna duplamente vítima. A senhora, não entendi. É você perguntar assim para a vítima, lá da Lei Maria da Penha. Mas vem cá, o que você fez para você apanhar? O que você fez para ele te bater? Pera lá, que pergunta é essa, cara? Você não pode fazer esse tipo de pergunta. Essa pergunta não vem ao caso, ela foi a vítima da violência. Aí você vai mirar as suas perguntas em relação a ela, como se ela fosse causadora daquela situação. Isso está errado. Então esse dispositivo está dizendo assim, você não pode tratar essa pessoa dessa maneira. Você não pode, por exemplo, que ela diga, acontecia isso, eu tinha um relacionamento, ele me agredia, poxa, tadinha, ai meu Deus, sério. Esse tratamento infantilizado também é uma forma de revitimizar a sua vítima, tá? Uma forma de infantilizar ela. Depois, culpar ela pela situação, falar, mas você deu causa, como eu disse, tá? Você deu causa. Vou colocar algo para vocês pensarem, que vocês já devem ter percebido, assim, né? Acho que não tem como não perceber. Sabe quando há crimes sexuais, não precisa nem ser no contexto da Lei Maria da Penha, tá? O estupro, por exemplo. Crime de estupro. Acontece o estupro. Gente, em pleno 2020, você vai ver gente noticiando o crime de estupro assim. Mas também, né? Foi sair meia-noite, aí eu tava com esses caras. Mas também, né? Tava andando na rua sozinha. Mas olha a roupa da vítima. Mas também o que essa mulher tava fazendo lá? Que isso, cara? Tem uma coisa muito doente com a nossa sociedade que a gente vai olhar pra vítima e falar que ela é a culpada de um crime de estupro. Pera lá, tem uma coisa muito errada nisso. Não é por aí. Né? Não é ela a delinquente da situação. Se ela estava com roupa ou sem roupa, curta ou longa, não foi ela a causadora do estupro. Tá? Não foi ela. Você vai ter que acolher essa vítima e ver o que aconteceu ali e apurar com o rigor da lei quem cometeu esse crime. É muito duro, gente, a gente ouvir, né, quando a gente vai olhar para um crime sexual e colocar a vítima no banco dos réus. Não, isso não, é inadmissível. Olha só, vou colocar para vocês em pauta 2 casos. Um que ocorreu no Brasil e um que ocorreu fora do Brasil. E o que ocorreu fora do Brasil incendiou a Espanha. Inclusive, na live da Manu, a gente até conversou, eu falei para ela, eu vou abrir aqui com vocês, tá? Vou abrir aqui com vocês. Caso La Manada, a BBC. Pessoal, esse caso, aqui chamado Caso La Manada, da Espanha, deixa eu só me recordar o ano dessa sentença, porque eu não lembro de cabeça. Foi em 2018 que os protestos tomaram as ruas, tá? Quer ver? O que gerou a indignação, tá? Isso aqui. Vê, deixa eu só. Deixa eu pegar pelos olhos aqui. Foi esse caso aqui, ó. Teve um julgamento, tá? E um dos juízes, ele deu um voto, gente. Um voto, assim, que causou
uma indignação muito grande. Foi um estupro coletivo, só para contextualizar vocês. Foi na festa de São Firmino, na Espanha. Deixa eu ver se eles colocam aqui. Aqui, durante festa de São Firmino, em Pamplona, tá? Capital de Navarra. Ela foi arrastada para um beco, e eram quantos homens? Um grupo de jovens, mas eu acho que eram 5, eu não sei se chega a falar aqui, eu não vou ficar procurando esses detalhes agora, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas ela foi estuprada coletivamente por esses homens, e aí teve... aqui. Teve esse estupro, e no julgamento um dos juízes falou o seguinte sentido. 5 jovens. Só confirmar se é aquele trecho mesmo, porque tem um trecho aqui, sentença polêmica. Aqui, a declaração de um juiz, esse aqui. Esse juiz, olha o que ele se pronunciou, pessoal. Foi gravado esse estupro, tá? Esse estupro foi gravado e estava junto ao processo. E aí o juiz, na hora de avaliar a situação, de olhar para a conduta das pessoas que cometeram o crime, ele mirou a situação para a vítima. Olha aqui, segundo ele, que é um dos juízes, né, que é esse Ricardo Javier Gonzalez, nos vídeos do ocorrido não se percebe a expressão da vítima nem em seus movimentos, nenhum traço de oposição, rejeição, desgosto, nojo, repugnância, negação, incômodo, sofrimento, medo, descontentamento, vergonha ou qualquer outro sentimento semelhante. Estava se referindo que a vítima, na verdade, não esboçava a reação no sentido de ser uma pessoa que estava sendo estuprada. Gente, pera lá, qual que é a expressão, então, de uma pessoa que está sendo estuprada por 5 homens? Que isso, gente? Vocês têm noção do quanto isso é grave? Que é isso? 5 homens, uma vítima, ela vai oferecer resistência, né? Em tudo. Como? Qual que é a expressão de uma vítima adequada, então, do crime de estupro? Diz para mim, tem uma expressão facial, então, adequada? O que é? E ele continua, a expressão em seu rosto está a todo momento relaxada e distendida, e precisamente por isso incompatível, em meu juízo, né? Em meu juízo, com qualquer sentimento de medo, temor, rejeição ou negação. Também não percebi nela esta ausência e enfraquecimento de suas faculdades superiores, que se afirma na maior parte deste tribunal. Pelo contrário, o que me sugere os gestos, expressões e sons que ela emite é de excitação sexual. E aí, ele fala, tá, mas no fim, então, eu acabo percebendo que não foi consensual, não sei o quê. Ele fala que não foi consensual, mas ele fala essas coisas, né? E aí ela respondeu, eu fechei os olhos, não falava, não estava fazendo nada, estava submissa. Eu estava de olhos fechados sem fazer nada, nem dizer nada, respondeu a jovem. Pessoal, não sei vocês, mas é assustador, né? Ver um juiz, que é uma pessoa que a gente presume, mas isso nem sempre acontece, tá? Que teria pelo menos um senso de justiça, não digo assim de empatia, mas de justiça para a situação, e o cara, de repente, dá uma sentença dessa, né? Dá uma sentença dessa, é realmente uma situação extremamente grave, é muito grave a gente ver isso. Então, esse é o caso da Espanha, em que você vê essa questão da revitimização. Essa revitimização a gente chama também de violência institucional. Por que violência institucional? Porque a vítima que vai procurar o sistema de justiça, ela espera acolhimento, ok? Ela espera acolhimento. E isso nem sempre acontece. Nem pela autoridade policial, nem pelo juiz, nem pelo promotor, nem pelo defensor, nem por ninguém. De modo que o processo para ela acaba sendo uma dupla punição. Ela já sofreu uma violência e ela está sofrendo uma segunda violência. Que segunda violência? A forma como ela é tratada dentro do sistema de justiça
a torna ainda, a história já fica com contornos ainda mais dramáticos, tá? Com contornos ainda mais dramáticos. Então, esse dispositivo da Lei Maria da Penha, né, transportando para a Lei Maria da Penha, ele tem o intuito de evitar que esse tipo de coisa aconteça, ou seja, que a gente não mire o questionamento da situação ocorrida para a vítima em si, no sentido, não foi você que provocou ele, não, para ele ter feito isso aí? Você deveria ter sido uma mulher melhor. Isso não se faz, tá? Isso não se faz. Outro exemplo que a gente teve no Brasil, estupro coletivo Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu lembro. Teve esse caso já é mais antigo do que esse, tá? O delegado, ele deu um pronunciamento aqui. 2016. Não sei se vocês vão se recordar também sobre esse caso, tá? Ele gerou uma repercussão enorme, essa vítima, até onde eu sabia, nesses tempos que foi veiculado, no que eu tenho contato, ela estava, inclusive, no programa de proteção a testemunhas, né, porque ela foi ameaçada de morte várias vezes. Ela sofreu um estupro coletivo no Morro do Rio de Janeiro, e aí foi um estupro coletivo filmado também, e divulgaram isso em redes sociais, salvo engano. A primeira rede social em que divulgaram foi o Twitter, né, que apresentava suas partes íntimas, assim por diante, e começou-se a investigação. Em 2016, causou muito, pelo menos, né, acho que nas pessoas mais sensatas, uma certa comoção de como essa pessoa estava sendo tratada, porque eles colocaram ela como a causadora daquilo. Inclusive, você queria bater o recorde, né? O próprio delegado me culpou. Quando eu fui à delegacia, eu não me senti à vontade em nenhum momento. Eu acho que é por isso que muitas mulheres não fazem denúncias. Tentaram me incriminar como se eu tivesse culpa por ser estuprada, tá? Ela dá detalhes sobre os motivos pelos quais considerou o ambiente no qual seu depoimento foi tomado como inadequado. Olha como é importante ter o espaço adequado, pessoal. Caso real. Começando por ele, tinha 3 homens dentro de uma sala. A sala era de vidro, todo mundo que passava via. Ele colocou na mesa as fotos e um vídeo. Meu Deus, né? Expôs e falou, me conta aí. Só falou isso. Não me perguntou se eu estava bem, se eu tinha proteção, como eu estava. Só falou, me conta aí. E aí ela falou a conduta do delegado. Ele perguntou se eu tinha o costume de fazer isso, se eu gostava de fazer isso, entre parênteses, sexo com vários homens. Detalhou a jovem, que conta que interrompeu o depoimento e disse que não ia mais responder as perguntas a partir daí. A adolescente deixa claro que se sentiu desrespeitada. Então, né, esse delegado, inclusive, tá, ele foi afastado do caso. Tá? Ele foi afastado do caso pelo esse tratamento degradante dado à vítima. Claro, esse caso que eu estou mostrando aqui do Rio de Janeiro, ele é anterior a essa inclusão, foi uma alteração de 2017. Esse caso aqui é de 2016, tá? Esse caso é de 2016. Deixa eu só abrir mais aqui. Foi depois esse Alessandro, uma mulher entrou no caso, tá? Uma delegada mulher entrou no caso. Ele disse que não sabia, mas tinha umas coisas ainda mais graves que foram veiculadas. Essa foi a delegada que depois, no final das contas, acabou assumindo o caso, tá? Salvo engano, os jovens foram denunciados e foram processados. Depois eu não acompanhei mais, né? Porque daí a gente acaba não vendo notícias sobre a situação. Mas esse foi um caso de muita repercussão no Brasil, em 2016, em que a gente verificou isso na prática, né? A vítima sendo... Não era Maria da Penha, tá? Só para deixar claro. Não era Maria da Penha porque parece que ela não tinha relacionamento com ninguém. Afinal de contas, ela foi estuprada por um grupo de homens. Mas você perceba a situação de não revitimizar a pessoa, né? Quando ela passa por certas violências. Então, tem essa preocupação de a gente não revitimizar uma pessoa que já passou por uma violência. Esse era o delegado que foi acusado dessa forma de tratamento da moça, tá? Da moça vítima desse estupro coletivo. Enfim, só para contextualizá-los efetivamente sobre como isso vai acontecer. Então, só para deixar comentários aqui, porque eu falei demais já, né?
Perceba, preocupação em não revitimizar, a gente vai colocar aqui violência institucional, né? Violência institucional, não revitimizar a vítima, ou seja, não tornar aquele processo, aquela situação, a forma de tratamento no ambiente jurídico, uma forma de nova violência, tá? Não revitimizar a vítima com perguntas impróprias, que fogem do caso, impróprias, infantilizando, né? Culpabilizando, colocando ela como culpada pela situação que aconteceu, de forma paternal também, no sentido coitadinha e assim por diante, né? Porque isso, no final das contas, também não é adequado, tá? Etc. Então, a preocupação também nesse sentido. Outra coisa importante, preocupação com o ambiente adequado à idade da mulher, né? Pode ser criança, adolescente, né? Adulta, precisa ser um ambiente adequado. Não posso colocar uma criança no mesmo espaço que uma mulher adulta. São situações diferentes. São pessoas em desenvolvimentos diferentes. A idade da mulher, né? A preocupação com o ambiente adequado à idade da mulher. Então, acho que desse dispositivo merecem esses destaques. Claro que eu falei muito mais que isso, é uma síntese da síntese do que eu acabei falando. Outro detalhe importante, nós vamos encontrar quem é. A gente falou então do atendimento na delegacia de polícia. E aí vamos pensar que isso efetivamente se torne processo, né? Alguém vai ser processado pela essa violência doméstica. E aí vem a pergunta: quem tem a competência para conhecer e processar a situação, né? Quem tem a competência para conhecer e processar essa situação? Deixa eu mostrar aqui para vocês, na Lei Maria da Penha, a ideia é que o processamento desta situação, ele aconteça no chamado juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é que, artigo 14, não é que é crime de menor potencial ofensivo, né, como tem os juizados especiais. A ideia é que seja uma vara especializada para esses julgamentos. Vamos lá, tem a vara civil, tem a vara criminal, e o ideal é que tivesse uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, uma vara destinada só ao processamento desses casos. Perceba comigo o seguinte: olha a preocupação da lei desde o primeiro atendimento com servidoras do sexo feminino, como também a estruturação do poder judiciário, que tem ali para o processamento, né, o desenvolvimento desse processo, por pessoas que só trabalhem com isso. Não é que o juiz da vara criminal não tenha habilidade para tanto. Não, não é isso. Mas quanto mais específico melhor será o tratamento dado à questão. A ideia por trás disso é exatamente isso. Então, o artigo 14, ele vai dizer para a gente que teria competência para o processamento dessa situação de violência doméstica o juizado de violência e familiar contra a mulher. Só que vamos lá, né? Vamos colocar o pé no chão agora, no sentido de nem sempre é possível, tá? Nem sempre é possível ter o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não por má vontade, mas por falta de estrutura. Ou a comarca é muito pequena e não comporta especificação. Tem cidades que têm uma vara para conhecimento de tudo. Vara civil, né, demandas cíveis, que a gente chama, demandas criminais, demandas de criança e adolescente, tudo, né? O juiz que está lá, ele vai fazer tudo, porque é o que tem mesmo, só tem uma vara, ele tem que fazer tudo. Então, nem sempre é possível ter o juizado. Aí eu te pergunto, como é que fica nessa situação? A lei já prevendo esse possível problema, lá no seu artigo 33, tá? Lá no seu artigo 33, ela vai falar assim, beleza, né? O ideal é que tenha o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que se não houver, aí a gente vai resolver dessa seguinte situação. Enquanto não estruturado o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher,
As varas criminais acumularão as competências civil e criminal para julgar, para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em síntese, o que está dizendo aqui, se não tiver como mesmo, né, seja por uma falta de estrutura, né, não tem o juizado de violência, então a gente vai, por enquanto, até que aconteça o juizado, deixar a cargo da vara criminal, tá? Aqui no Paraná, as cidades maiores têm o juizado de violência doméstica contra a mulher. Exemplo, Maringá tem, Londrina, Curitiba, Paranavaí não tem ainda, tá? Paranavaí não dispõe de juizado por violência contra a mulher, a vara criminal aqui. A vara criminal deles é que congrega com base nisso aqui, tá? A vara criminal de Paranavaí é a vara responsável pelo processamento de crimes contra a mulher. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, perceba, a gente já falou do atendimento lá na delegacia, estamos falando agora de procedimentos judiciais. Agora, vem uma questão importante, né? As chamadas medidas protetivas. Aconteceu a violência, a vítima foi atendida pela autoridade, a situação começou a ser averiguada. E aí vem, que medidas podem ser tomadas para proteger essa mulher em situação de violência doméstica? As chamadas medidas protetivas de urgência. Olha só, as medidas protetivas de urgência, nós vamos encontrar duas espécies. Que espécies são essas? Uma que se destina ao agressor e uma que se destina à vítima. Professora, ao agressor? Sim, ao agressor. O agressor ele vai ter que cumprir algumas coisas e a mulher também, evidentemente, ela receberá medidas protetivas, tá? Sempre que o foco é a mulher. Então, vamos para as medidas protetivas de urgência, né? Medidas protetivas de urgência. Tá? A lei ela fala assim, como que eu vou proteger essa mulher dessa violência? São duas espécies. Primeiro, nós vamos encontrar medidas que obrigam o agressor. É a primeira espécie de medida, né? Medidas que obrigam o agressor. Que medidas são essas? Essas vocês já devem até ter visto alguém sofrendo, inclusive. O artigo 22 da lei. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Ok? O agressor ou a agressora, tá? Não é no sentido só para homem, não. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto, ou seja, com mais alguma coisa, ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, tá? As seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Primeiro caso, qual é a primeira medida que esse homem pode sofrer? Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com a comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826, que é a nossa lei de armas. Vamos lá. Merece comentários isso aqui, tá? Que comentários merece? Deixa eu só antes colocar aqui. Artigo 22 da Lei Maria da Penha. Primeira medida, ela merece proteção, ela merece comentários. Que comentários que merece? Essa suspensão da posse ou restrição do porte de armas, a preocupação é a seguinte, pode ser que o agressor ou a agressora seja uma pessoa que tenha a posse ou o porte de armas, que eu já vou explicar a diferença. Não é para qualquer pessoa que se aplica esse dispositivo. Veja, uma pessoa que tem uma arma clandestina, comprou em alguma esquina por aí, não tem registro, não tem nada, não tem como você suspender a posse ou o porte dela, porque, na verdade, esse porte, essa posse é ilegal, na verdade, vai ter que fazer, essa arma será apreendida e essa pessoa vai responder por um crime, tá? Mas a pessoa que tem legalmente a posse e o porte de armas, como agentes de segurança pública, policiais, bombeiros, policiais civis, guardas municipais, ou outras pessoas que, evidentemente, têm uma posse ou porte,
a arma está registrada, está bonitinha, está tudo em conformidade com a lei, esse dispositivo está dizendo, então, que essas pessoas que têm essas armas, elas podem ter a suspensão da posse ou a restrição do porte. Vamos lá. Posse, pessoal, quando eu falo posse de arma de fogo, a posse, ela se refere muito mais ao ambiente doméstico. Então, você tem sua arma registrada, tá tudo certo, tudo legal, só que ela tem uma limitação. Essa arma deve ficar no local, tá? Ali na casa, armazenada. Você não pode sair por aí portando ela na cintura, porque daí você vai responder por um crime. Mas se ela tá na sua casa registrada, tá tudo certo. Agora, o porte de armas é realmente a possibilidade de estar com esse armamento onde quer que seja, na cintura e assim por diante. Não tem problema, tá? Não tem problema. Então, posse ou restrição do porte de armas. Vamos lá. Vamos pensar, vou dar um exemplo, né? Hipotético. Que o agressor seja um policial militar. Professora, como é que eu vou restringir o porte de armas de um policial militar cuja função exige que ele porte arma? Porque, né, é meio que um instrumento de trabalho. Como é que eu vou fazer nesse caso? Olha que interessante, falou restrição do porte, né? Não falou em cassação ou suspensão do porte. Então, o juiz pode fazer da seguinte maneira, entendendo que, eventualmente, a situação pode se agravar, que esse policial mantém o porte de arma, mas ele vai restringir. Como? Que o porte seja apenas durante o serviço. Ele está lá na escala dele. Ele entrou em serviço, pega a arma e vai trabalhar. Terminou o expediente, deixa a arma no quartel. Tá? Então, vou restringir esse porte de armas. Porque eu posso pensar que depois do expediente, ele eventualmente pode fazer algo mais grave. Então, restringe esse porte de armas, tá? Restringe o porte de armas. O segundo caso, esse primeiro caso já é um pouco, não é tão comum ver, tá? Não é tão comum a gente ver. Agora, o segundo caso, esse aqui, né? Batata. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Né? O marido tem que deixar ali a localidade, ou o companheiro que conviva, ou o pai que agrida essa filha. Terceira hipótese, proibição de determinadas condutas. Bem importante isso. Primeiro, aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Essa aqui, acho que todo mundo já viu isso, né? O agressor não pode se aproximar da vítima. Eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Eu não estou vendo o chat, tá? Não subiu mesmo, mas para mim parou às 9h20. Vou fazer a seguinte pergunta. Vamos pensar no seguinte sentido. Que um casal trabalha juntos lá numa empresa, no mesmo setor, né? No mesmo setor. Aí, infelizmente, vem acontecer uma situação de violência doméstica e vem essa medida protetiva aqui de proibição de aproximação com o ofendido. Eu te pergunto, eles trabalham no mesmo setor, divididos por um espaço de 3 metros. Como é que eu vou aplicar? Tá? Como é que eu vou aplicar essa medida? Será que esse cara vai ter que ser despedido? Ou, outro exemplo, namorados que convivem na mesma sala de aula. O namorado agride a vítima. Aí tem a proibição de contato ali, de aproximação com a ofendida. Como é que eu faço nesse caso? Será que eu vou fazer com que esse aluno tranque a matrícula ou não? Deixa eu ver se eu consigo achar essa notícia. Aqui, Lei Maria da Penha, afastamento, faculdade. Um caso real em que mesma sala de aula. STJ, se eu não estiver enganado, foi STJ. Não vou conseguir achar essa notícia agora. Não vou conseguir achar ela. Mas vamos lá, eu lembro dela de cabeça. Pessoal, teve uma situação que era a seguinte mesmo.
Um casal de namorados estava na mesma sala, tá? E ele agrediu a namorada, situação clássica de violência doméstica. E uma das medidas era justamente a proibição de aproximação com a vítima. Aí a defesa dele falou, mas espera lá, eles estudam na mesma sala de aula. Como é que fica nesse caso? Aí nessa situação concreta, foi permitido que ele estivesse no mesmo ambiente de sala de aula que ela, tá? Mas não podendo ter contato com ela, ficando distante. Porque a ideia é a seguinte, eu preciso proteger a vítima, mas isso não pode chegar ao ponto de prejudicar o sujeito. Claro, se ele viesse a cometer uma situação mais grave, aí o caldo ia entornar, né? A coisa ia ficar ficaria ainda mais grave. Mas naquele caso em que houve uma situação de violência, o juiz permitiu que eles continuassem na mesma sala, ele não podia manter contato com ela, acabou a aula, ele não podia se aproximar, não poderia fazer nada, tá? De modo para evitar que ele trancasse a matrícula e fosse prejudicado em seu ano letivo, tá? Agora, se existe uma outra sala de aula, turma A e B, dá para, por exemplo, colocar um na turma A, outro na turma B, né? Se tiver a possibilidade de trocar de turno e assim por diante. Mas não era a situação daquele caso, só tinha uma sala de aula para aquele grupo, e aí não foi possível durante a sala de aula ter essa distância, né? Segundo caso, outra medida que pode ser tomada, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Vou dar um exemplo aqui. Pode ser que os dois frequentem o mesmo clube, né? E aí eu proíbo que ele frequente por determinado período esse clube. O 4. Esse 4 é bem importante. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Este caso, pessoal, a gente precisa ter um olhar bem importante sobre isso. Muitas vezes, no caso de violência doméstica, vamos pensar em famílias assim que têm crianças, essas crianças elas assistem essa violência acontecendo, tá? Assistem essa violência acontecendo e é extremamente prejudicial ao desenvolvimento dessas crianças, extremamente prejudicial. Então vamos pensar que houve uma situação de violência, essa mulher buscou auxílio do Poder Judiciário, buscando medidas protetivas. É possível haver essa restrição ou pelo menos a suspensão de visitas. Pode ser uma visita supervisionada, ele só pode ver em determinado horário com a presença de alguma pessoa, ou até mesmo a suspensão, que seja, por determinado período ele não vai ver essas crianças, tá? Não vai ver essas crianças. Então a ideia também é proteger a criança desse trauma, dessa violência que ela acabou visualizando. Outra medida que obriga o agressor, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Mau hábito. Pessoal, lembra quando a gente falou de alimentos provisórios, mas eu falei da situação de alimentos gravídicos, né? Ou seja, essa criança nem havia nascido. Nesse caso aqui da Lei Maria da Penha, vamos pensar na realidade mesmo do dia a dia. Está lá a vítima de violência doméstica. Essa vítima de violência doméstica não trabalha, depende exclusivamente do seu marido para sobreviver e tem filhos. Gente, se coloca no lugar dessa vítima. Como é que ela vai fazer a denúncia? Na cabeça dela, vamos lá, o que ela raciocinaria? Poxa, eu não tenho trabalho. Tenho aqui 2 crianças pequenas. Como é que eu vou sair dessa residência? Eu não tenho para onde ir. Como é que fica? A ideia de colocar esses alimentos provisionais ou provisórios é que se essa vítima tiver a força necessária e buscar esse amparo jurídico, ela não pode ficar desamparada financeiramente, ela não pode passar fome. Então, ele vai ter que pagar os alimentos provisórios. Por que provisórios? Até que ela encontre uma fonte de sustento, ok? Então, pera lá, o senhor vai ter que custear a subsistência dela até que ela encontre trabalho, né, uma fonte de renda. Para evitar o quê? Porque se não houvesse essa previsão,
Como que essa vítima ia conseguir sair desse ciclo de violência? Nunca, tá? Nunca, nunca mesmo. Outro tópico importante, inclusive incluído por essa lei de 2020, tá? Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e aí eu vou fazer uma leitura conjunta com o 7º, tá? Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Eu vou voltar aqui, vou até já ir para o meu rosto, abrir a câmera. Pessoal, para ir fechando a aula, os nossos raciocínios, quero fazer um comentário bem importante sobre essa medida que obriga o agressor, sobre os grupos reflexivos, né? Este inciso 6º e 7º ali do artigo 22, ele fala do acompanhamento do agressor. Vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela tem um foco exclusivo na mulher, no sentido de proteger essa mulher do ciclo de violência. Mas esse inciso 6º e 7º do artigo 22, ele vai dar uma interpretação, um foco diferente para o agressor. Não que o agressor mereça proteção no sentido, ele é um coitado, ou ele não mereça punição. Não, não é isso. A preocupação aqui é a seguinte: o réu de violência doméstica, tá? Via de regra, ele tem um perfil muito diferente. Que perfil é esse? Pode ser que ele nunca teve passagem por outra situação, não cometeu furto, roubo, enfim, não vende drogas, nunca passou pelo sistema criminal, né? Via de regra, eles são agressores e merecem a responsabilização, sem dúvida, mas eles trabalham, colocam dinheiro dentro de casa e assim por diante, só que tem esse lado sombrio, que é, né, violento e que merece reparação sem dúvida alguma. Então, o que acontece na lei de violência doméstica? A mulher vai e faz lá, né, procura auxílio jurídico, muitas vezes reata. E aí a gente não tem que julgar, pessoal. Cada um é cada um decide por si, a gente não sabe onde é que a sandália aperta. Reata. O que acontece? Nova situação de violência doméstica. O que esse dispositivo está falando para a gente, de acompanhamento desse agressor e de participação em grupos, nós vamos chamar de grupos reflexivos, tá? Vou só projetar aqui para ir fechando. Grupos reflexivos para agressores. E a preocupação é a seguinte: que esse réu de violência doméstica, ele não volte a cometer reflexivos para homens, tá? Nós temos aqui a ideia é que ele não volte a cometer o mesmo crime de violência doméstica, tá? Não volte a cometer. Aqui, ó, em Chopinzinho, já temos, ó, projeto voltado a autores de violência doméstica, implantado em Chopinzinho. A ideia aqui é que esse réu que passa por uma situação de violência doméstica, ele pratica essa violência doméstica, ele não volte a cometer a mesma situação. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista aqui de uma promotora de justiça do Paraná, ela falou que isso tem dado bastante resultados positivos. Geralmente, esses homens chegam a esses grupos, eles não reconhecem que eles cometeram qualquer situação de abuso, qualquer violência, eles não admitem, eles acham inadmissível, ele acha que ele tem poder sobre aquela mulher. Então, perceba que ele acha que ele está certo no final das contas. E ele vai passando por esse programa, não é um dia só, são meses. E ele vai passando, vai nos dias, né, nas reuniões, e ao final você percebe essa mudança de comportamento e que ele entende a responsabilidade dele na situação. Então, esses grupos reflexivos, eles têm dado bastante resultado, porque assim, não basta a questão punitiva, pessoal. A questão punitiva é um pedacinho da Lei Maria da Penha. A ideia é que a gente elimine a violência. E punindo, você não vai eliminar. Você precisa mudar essa realidade, você precisa mudar esse comportamento desses homens, dessas mulheres, de uma sociedade que está estruturada em um machismo muito severo. Então, a ideia dos grupos reflexivos é: perceba o comportamento que você adota. Isso que você faz é uma espécie de violência, né?
Então, aqui, ó, até ter uma síntese, promove a reflexão e mudança de comportamento dos agressores, diminui os casos de violência de gênero e ajuda a prevenir outras infrações, tá? Ajuda a prevenir outras infrações. Então, não sei se vocês viram, eu acho excelente esses grupos reflexivos, enfim, tudo que vier para ajudar no combate à violência contra a mulher, acho que não tem o que a gente titubear, né? Tem que abraçar mesmo. E essa é uma medida bem importante. Tem os grupos para as mulheres de proteção, tá? Que é voltado para a proteção dela. Aqui no Paraná nós temos os NUMAPs, Paranavaí, inclusive, conta com o NUMAP. E agora vem os grupos reflexivos, que o foco é o agressor, mas não assim, ai, coitadinho, ele, né, bateu no muro. Não. A ideia é, vamos colocar essas pessoas para conversarem, para elas entenderem a responsabilidade delas nessa situação e não voltem a praticar a mesma coisa, tá? Pessoal, tem alguém com alguma dúvida? Habilite o microfone porque eu não estou vendo nada no chat, tá? Parou aqui na Rayane às 21h20. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade, alguma crítica, alguma reclamação, né, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma coisa? Ou vocês nem estão aí mais? Pessoal, habilita o microfone, fala comigo. Eu me sinto sozinha dando aula para um computador. Vocês não sabem como que é triste, né? Agora, será que vai... Não está carregando aqui? Não. Professora, está me escutando? Tô escutando. Quem está falando, só coloca o nome, porque eu não consigo... Não aparece, às vezes. Oi? É o Diogo. Oi, Diogo. Tudo bom? Professora, deixa eu só aqui pegar as dúvidas do pessoal. Acho que tinha bastante dúvida aqui. A Maju, ela perguntou se caso de agressão for para julgamento, a vítima pode pedir para se retirar quando o agressor estiver presente na sala? Pedir para ele se retirar? Sim. A vítima, sim, pode pedir. Não só a vítima de violência doméstica, como qualquer vítima, na verdade, ou até testemunha, que se sinta constrangida na frente do réu, ela pode pedir para que isso, o depoimento dela, né, não seja feito na presença do réu, né? Porque realmente pode gerar ali um temor de represália e assim por diante. Pode sim. Sim. Daí a Érica perguntou que quando ocorre a agressão à mulher e também à criança, como é caracterizado isso, professora? Pode ter ocorrido, por ter ocorrido essa violência contra o filho do casal também? Se for assim, um menininho do sexo masculino, um menininho do sexo masculino, não, se for um menino, ele não vai usufruir da Lei Maria da Penha. Mas é claro, tem outras medidas do Código de Processo Penal que podem ser aplicadas da mesma maneira, proibição de contato com a vítima, com o mesmo aspecto da Maria da Penha, mas não é a Maria da Penha. Se for uma menina que sofreu a violência, aí ela já vai entrar na Maria da Penha, tá? Tanto a mulher quanto a menina. Agora, se for um menino mesmo, né, um menino, né, uma criança do sexo masculino, já não se aplica a Lei Maria da Penha porque é voltada para a mulher. Daí agora uma dúvida minha. No caso da roupa, né, que você enfatizou bastante a questão da roupa. A questão da roupa, ela qual tipo de violência? Sobretudo na violência sexual, né, Diogo? Que a gente vai acabar vendo isso, né? De culpar a vítima pelo estupro, né? Ah, você deu. Foi você que deu ensejo a esse estupro porque estava com essa saia curta. Ou você estava com esses shorts assim. Então, é como se os corpos, né, para quem pensa dessa maneira, no pensamento dessas pessoas, aquele corpo que está mais, digamos assim, à mostra, fosse um convite, entre aspas, a uma violência. Mas o que é isso? Se essa mulher estivesse nua em praça pública, isso não se justifica, não é ela que está ali na pauta. Então, a questão da roupa, a gente percebe muito esse pré-julgamento na questão dos crimes sexuais, tá? Na questão dos crimes sexuais. Então, tá certo. Acho que só tem essas dúvidas mesmo aqui no chat. Tá bom. Obrigada, pessoal. Desculpa, realmente não tá subindo o chat.
Então, eu agradeço o Diogo que se disponibilizou a passar para mim aí as dúvidas da turma. Pessoal, eu agradeço muito vocês, a presença aqui até esse horário. Eu vou ficando por aqui e eu vou subir essas anotações depois para o Drive também, tá? Deixa eu parar a gravação. Pronto, parei a gravação.